Opa, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou botar um fundo aqui. Vai entrando aí, pessoal. Boa noite para vocês aí que já entraram. Sejam bem-vindos. Vou dar um minutinho, pessoal, para que mais pessoas entrem. A gente está avisando lá no nosso grupo, né? Não sei se vocês viram aí a mensagem que a gente... Boa noite, meu irmão, graça e paz. Não sei se vocês viram as mensagens que a gente anda postando, né? No link do grupo do WhatsApp. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? É muito legal porque a gente acaba tendo uma proximidade maior com vocês, né? Se vocês entrarem lá no grupo, tá? E qual que é o nosso objetivo lá? É todos os dias a gente deixar uma mensagem, a gente falar alguma coisa ali, né? Então, o Ale teve essa ideia. Hoje o Ale ele não vai estar aqui comigo, tá, pessoal? Ele hoje teve um compromisso na igreja e a partir da próxima live creio que ele vai aparecer mais. Graças a Deus, estou com saudade do Ale comigo aqui na live. Faz muita falta, que é uma pessoa que eu desenhei esse projeto, Deus colocou no meu coração que esse projeto era com ele, né? Então eu senti muita falta aí dele nesse ano. Ele precisou se ausentar uma boa parte do ano, mas as coisas estão dentro do plano de Deus, né, gente? Então agora eu estou aqui fazendo a minha parte, ele está aí colaborando do jeito que ele consegue também, e aí vai ser legal, esse ano vai ser legal. Fala uma coisa aí, escreve aqui, vocês que estão aí, se vocês assistiram a live da semana passada, e o que vocês acharam, gente? O que vocês acharam? Quem assistiu, quem viu um pedacinho, poxa, bota uma palavra aí. Comenta aí uma palavra pra gente saber, porque foi uma coisa que eu vou falar pra vocês, assim, ó. Tô até aproveitando esse tempo antes da gente começar pra gente conversar um pouquinho e trazer a sua opinião. Eu não imaginei, tá? Eu não imaginei que aquela live seria como foi. Por quê? 3 horas de live é algo muito cansativo, né? E eu tava realmente pensando, poxa, é muito desafiador, né? Como é que eu vou fazer 3 horas falando para as pessoas? Eles não vão aguentar. E aí, posso falar para vocês, não pareceu que foi 3 horas, parece que foi 1 horinha de live, sabe? Porque foi tão dinâmico a coisa, foi tão gostoso estar ali, que a gente saiu da live falando assim, eu e o Ale, a gente precisa fazer isso mais vezes, cara. A gente precisa fazer isso mais vezes para as pessoas, porque a gente precisa botar esses testemunhos para acontecer, para a gente falar, né? Com mais tempo. Às vezes pega um dia do fim de semana, pega um dia que está mais tranquilo para todo mundo, né? Às vezes um meio da tarde ali e tal, que você tá depois almoçou, né? Tá ali quietinho e tal. Poxa, a gente faz uma live num horário desse, né? Uma ideia, né? Então eu quero saber de vocês aí o que vocês acharam, se foi legal, se não foi. E reforçando sobre o grupo, tá? Então quem estiver lá no grupo do WhatsApp vai ficar sabendo das coisas, provavelmente antes de mais coisas, vai receber uma mensagem aí de uma palavra. Então quem que tá ali no grupo administrando? Eu, o Alexandre, a minha esposa, a esposa do Ale, e a Grazi, que é a nossa amiga, que tá sempre aqui na live, que já é de longa data. Ela também vai estar trazendo ali pra gente uma mensagem de vez em quando, tá? E a ideia é essa. A gente tá naquele ambiente para que a gente tenha essa comunhão, tá? Para que a gente realmente esteja ali, gente, se ajudando. Por quê? O meu dia é um dia difícil, né? O teu dia é um dia difícil às vezes também. E se a gente estiver ali, escuta uma palavra, uma mensagem, né? De uma coisa mais direcionada, o que acontece? A gente acaba às vezes se ligando, fazendo uma oração, tirando de cima da gente um peso, né? Melhorando o final do nosso dia, o resto do nosso dia, alinhando os nossos pensamentos para onde a gente realmente tem que alinhar.
Então a intenção do grupo é fazer isso, é manter, tá? Essa comunhão, manter ali o grupo com mensagens positivas, né? Avisar sobre a live, claro, mas sempre que possível a gente vai dar uma atração ali para que traga reflexões, traga vídeos da gente falando. O Ale faz bastante vídeos, né? Na parte da manhã, geralmente, ele tem esse hábito, é o momento dele devocional lá, então ele sempre sai cheio e faz vídeo de manhã. Minha esposa também, ela gosta de gravar os videozinhos dela, então todos nós vamos postar alguma coisa legal lá para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou começar orando aqui, pra gente poder iniciar dentro do nosso tema, tá? Já passou aí 10 minutinhos quase que a gente tá aqui, tá bom? Então, vamos orar pela nossa primeira live do ano, né? De um ano que com certeza vai ser abençoado, tá bom? Então, vamos lá, amém. Deus, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo terceiro ano da live que o Senhor está iniciando hoje aqui com a gente. Que o Senhor possa, Pai, estar em todos esses lares. Não é sobre mim, Senhor, é sobre essas pessoas que estão aqui, é sobre as pessoas que passam por aqui para ouvir uma palavra. Então que o Senhor possa tocar o coração, que o Senhor possa realmente ser uma flecha, Pai, no coração dessas pessoas para realmente o Senhor ganhá-las. Que o Senhor possa mostrar que nós somos dependentes de Ti, Pai, e que nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos nos transformar. E eu peço, Pai, que aquele que hoje está ali com algum problema, seja um problema financeiro, seja uma cura, seja uma questão, seja o que for, uma questão espiritual, uma porta de emprego, que o Senhor possa tocar a vida dessa pessoa, que o Senhor possa fazer mover as questões dela, para que a gente ore por eles aqui e que ela receba uma resposta. Que nós sejamos resposta, Pai, para as orações. E que daqui dessa live, Pai, saiam muitas pessoas que queiram salvar vidas. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade, nos protege, nos cobre com o seu amor e com o seu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então tá bom. Tem algumas pessoas aí, hein? Que legal, que bom, gente, que vocês estão aí. Fico feliz e agradeço pela confiança de vocês, pelo carinho, né? Bora lá. Provérbios 14 hoje é o tema que a gente separou para falar para vocês, gente. Como vocês sabem, Provérbios é a respeito de sabedoria, não é? E a sabedoria, a gente tem que, assim, como Salomão fez, né? Nós temos que pedir sabedoria. Nós temos que orar por sabedoria. E a sabedoria, ela vai construir, nos fortalecer, não é verdade? Então, Provérbios inteiro, 31 capítulos ali, fala sobre sabedoria. Nós já estamos no 14º, na metade, né? Então, olha só, o tema hoje central do Provérbios 14, ele vai falar que a sabedoria que constrói ou a insensatez que destrói. Então, olha só, o que é a chave aqui, né, desse capítulo, para a gente entender? A sabedoria, ela se revela nas escolhas diárias que a gente faz, não nos discursos bonitos que a gente faz. Porque falar, não sei se vocês já viram que hoje em dia tem um aplicativo. Olha só, veio na minha mente, gente. Começou já o Espírito Santo a mover um negócio aqui. Veio agora aqui pra mim o seguinte: tem um aplicativo que o pessoal hoje, para gravar, eles colocam o que eles querem falar na tela. Pra quê? Pra que quando a pessoa estiver gravando, eu não sabia, eu fiquei sabendo disso um dia desse, tá? Quando a pessoa estiver gravando, para que ela possa ler aquilo ali, sem perceberem. E aí você vê que às vezes você pega uns vídeos que você fala, nossa, a pessoa fala bem, né? Puxa vida, como fala bem. Mas e aí, né? Tudo bem, vale. É válido, né? Mas tá ali, ó, sabe? Tá ali, um discurso bonito. Mas e quando essa pessoa vai por ela mesma, sem algo para ela ler? Como que são as atitudes dela? Qual que seria a fala dela? Qual que seria a linha de raciocínio dela? Será que sairia alguma coisa bonita? Né? Então por isso que a gente tem que ser treinado para que a gente possa falar coisas bonitas de bate-pronto, ao natural. E a única maneira da gente conseguir fazer isso
é a gente realmente sendo obediente, a gente realmente buscando a Deus, é a gente pedindo por sabedoria, não é? Então a sabedoria realmente ela se revela nas escolhas diárias, no que eu faço oculto que eu vou saber se eu estou fazendo escolhas sábias ou não, não é? Porque discurso bonito qualquer um pode falar, qualquer um pode decorar um discurso e falar, qualquer um pode usar um aplicativo e falar. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente consegue botar um vídeo com a minha imagem falando algo bonito, programado, né? Até postei aqui o history, né? Vocês vão até dar risada, quem tá vendo os meus stories aí, viu que a gente tá numa nova empreitada, né? Deus abençoe a mim e aos meus 2 sócios. E aí tem a imagem ali, eu feito de inteligência artificial, né? Então eu tô parecendo um Android mesmo. Mas essa é a ideia, tá? Você pode ver que os meninos estão bem transformados. É que eu sou um pouquinho mais enrugado que eles, então fica um impacto maior, né, gente? Mas é aquilo ali é algo feito, né? É um discurso bonito, uma imagem feita de algo que pode ser que eu não seja aquilo por trás, né? E aí quem tá me vendo agora fala, poxa, mas ó, esse cara tá diferente, né? Então, gente, a gente tem que realmente fazer boas escolhas diárias, né? Tudo que a gente vai fazer. E não é fácil. Hoje eu passei um dia que eu errei muitas coisas no meu dia, porque tive um dia muito barulhento, com muita informação, né? Muita coisa para resolver, para caminhar, para decidir, para pesar. E às vezes essas coisas, elas geram um peso na gente, que a gente acaba, vamos dizer assim, é a história do copo cheio, né? E cheio de várias coisas, sentimentos bons, sentimentos ruins, ansiedade, né? A vontade de que algo aconteça, e nessas, às vezes, a gente transborda num momento que não era para transbordar. E esse sou eu, esse é você, esse é a minha esposa, esse é a minha mãe quando era viva, né? Enfim, somos todos nós, gente. Então o que a gente tem que fazer? Buscar Deus, buscar ser manso como Jesus, buscar na palavra, orar muito, né? Ter alguém do nosso lado que faça com que quando a gente escapa um pouquinho de algo, essa pessoa já encosta e fala, não, você não está bem, mas eu estou aqui com você. E te traga algo positivo, que vai edificar a sua vida, que vai fazer com que você tenha decisões que sejam boas, atitudes boas, não é? Então, tem horas que a gente precisa da nossa esposa, do nosso lado ali. Horas assim, eu digo, tem algumas horas que a gente precisa mesmo. Meu, preciso de você aqui do meu lado, cara, eu tô explodindo, né? E mesma coisa o marido da esposa, né? A esposa está precisando que você esteja ali do lado para quê? Para dar segurança para ela. Mas nós homens também precisamos de uma segurança da nossa esposa, não é? Por quê? Porque ela é sábia, ela traz sempre bons conselhos, ela como uma pessoa que cuida do nosso lar, ela é uma pessoa que ela é ponderada, não é? É assim que tá na palavra. Então, muitas vezes eu me vejo necessitado de ter minha esposa do meu lado para me ajudar nas decisões, para me acalmar. Eu quero que ela me compreenda, que ela me ouça. Eu quero explodir e eu só quero explodir, né? Explodir assim, no bom sentido. E eu preciso, né? E a melhor companhia é seu cônjuge, cara. Não tem jeito, só que às vezes a gente também passa dos limites. Então a gente precisa fazer o quê? Pedir sabedoria a Deus, né? E aí, pessoal, vamos lá, agora vamos pro texto. Provérbios 14, no versículo 1 vai dizer assim, ó: a mulher sábia, tá falando dela, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Olha só, que legal, eu não tinha me ligado no que eu estava falando, que era esse o versículo que estava adiante aqui pra gente falar. Olha que coisa bacana. Então, sabedoria aqui, na verdade, gente, não está falando sobre o gênero, está falando sobre a postura, né? E a casa representa o quê? A família, o ambiente, né? Que a pessoa vive, não é verdade? Minha esposa está me perguntando se eu orei aqui pelo WhatsApp, e eu orei. Acho que ela deu uma desconectada e voltou e eu já tinha orado. Olha só, palavras, atitudes e decisões constroem e destroem o clima do lar.
Acabei de falar. Então o que acontece? Se você tem uma esposa que é uma pessoa que consegue acalmar as coisas, né? Mas eu não vou falar, gente, que é só a esposa. Eu vou falar que é os dois. É assim, ó. Se um... É uma frase minha essa. Se um tá mal, o outro não pode estar. Entendeu? Se um não tiver legal, o outro tem que segurar a onda, né? Agora, o problema mesmo é quando os dois não estão bem. Aí por isso que a gente tem que estar sempre muito bem alinhado. Porque se um tá ruim, o outro acalma, né? Então, eu não vou falar que a mulher sabe edifica a sua casa, sim, mas o homem que também tem boas atitudes, que tem uma empatia, que consegue, sabe, fazer a leitura da tua casa, que tem uma posição de sacerdote, também edifica a sua casa demais. Faz parte. A gente tem que dividir isso, gente. Aí tem aquele paralelo bíblico lá de Mateus 7, 24 a 27, que fala sobre a casa edificada sobre a rocha, que ela é sustentada de uma forma diferente, ela resiste de uma forma diferente. Então, assim, tem horas que às vezes não é somente o inimigo que destrói alguns lares, né? Às vezes podem ser mãos e atitudes de uma pessoa que não tem sabedoria, que não sabe conduzir determinadas situações, né? Então por isso que a gente tem que realmente nos questionar do que? As minhas atitudes, como que estão dentro de casa? Elas têm destruído ou elas têm fortificado, fortalecido a construção da minha casa, a sustentação da minha casa? As minhas atitudes, elas destroem ou elas sustentam a minha casa? Isso serve para mim e para você, tá? Tô falando porque eu sei que serve. Provérbios 14, versículo 2 ao 3, gente. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, aí pegou pesado, hein? Esse o despreza. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Aí o 3. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Nós temos aqui um ponto aqui de temor do Senhor, arrogância, né? E também do sábio que estará seguro, protegido, não é? Então quem teme a Deus anda reto, né? E quem se exalta, ele revela uma tolice, ele é um tolo, né? Aí o exemplo que a gente tem básico aqui é de pessoas que falam demais, né? E ouvem de menos. Em Provérbios 1, no versículo 7, a gente tem a passagem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aquele que teme o Senhor, ele tem o princípio da sabedoria, certo? Aquele que teme ao Senhor já começa a ter um caminho para atitudes sábias, para decisões sábias, para decisões bem pensadas. Aquele que teme o Senhor, não é? Não o tolo, não o ímpio, não é? Esse, ele anda em caminhos tortuosos, ele despreza a palavra do Senhor, ele não tem o temor ao Senhor. Ele faz porque ele acha que ele é suficiente, ou sei lá no que ele acredita. E aí, quando a gente, as nossas atitudes, vamos dizer assim, né? Aquilo que eu expresso, que eu falo, ela vai levar para você temor ou leva vaidade, né? O que você sente? Não, esse cara ele teme a Deus. Não, esse cara ele é egocêntrico, né? Ele não teme a Deus, ele acha que ele é o maioral, é o máximo, não é? Então é isso, a gente tem que ter essa visão, gente. Temor ao Senhor, simples assim. Temor não é medo, temor é respeito, temor é saber
O limite é, ali não está certo, não posso ir. Ali não posso pisar. Ali não faço parte. Ali não caminho com aquelas pessoas. A não ser que eu tenha um objetivo de levar uma palavra. Aí tudo bem. Não é? Não é que eu caminho, mas eu vou, entrego e saio. Certo? Uma coisa sobre esse entrego e saio, eu quero falar uma coisa para vocês. Veio de novo aqui já, segunda vez, já que vem o Espírito Santo. Já perceberam que Jesus ele não parava em lugar nenhum? Jesus ele entregava a palavra que ele precisava, juntava aquele monte de gente, passava um tempinho, próximo lugar, e ia rodando. Ou seja, ele não ficava em uma pessoa ali. Meu filho, poxa, eu tô falando, eu sou Jesus, né? E eu tô falando com você e você não tá me ouvindo, eu vou repetir, né? Eu vou falar de novo, e de novo, e de novo. Não, ele dava o recado dele, cara, siga-me, né? É isso, me segue, não é verdade? Então, é sobre isso, gente. A gente não pode ficar esperando que vai ficar alguém chamando a atenção. Não, as pessoas vão trazer palavras, a gente tem que estar atento para receber, colocar isso para dentro, filtrar isso, entender o sentido e nos transformar. É simples assim. Você acha que Jesus vai ficar olhando para uma pessoa ali? Não. Ele foi e entregou. Segue. Próximo. Entregou. Me segue. Quando ele olhou para trás, já tinha uma multidão. Porque os que entenderam estavam seguindo. Não é? E assim foi. E assim é até hoje. Não é? Apesar da gente não ver com os olhos, a gente não vê Jesus, mas nós sabemos que Ele está. Nós sabemos que Ele está cuidando da gente, Ele está nos vendo, que Ele está por perto. É isso, eu quero cada vez mais que Ele esteja. Eu brinquei com a minha esposa, gente, ontem, falei para ela assim, eu tenho a sensação, Jesus responde tanto pra gente, que qualquer dia eu vou parar aqui de manhã para fazer o café, vou olhar para trás, Ele vai estar visualmente sentado na cadeira, esperando eu fazer um cafezinho para Ele tomar comigo. Porque tudo que a gente pede para Ele responde aqui na minha casa. Tudo, gente, tudo. Às vezes eu nem peço e Ele já me responde. Por quê? Porque o meu coração pede. Eu sinto e a minha dor às vezes é tão grande que aí o meu coração já fala assim com Ele: Jesus, Ele está precisando, vem. Sabe, coisa assim. E aí eu falei pra minha esposa, cara, qualquer dia nós vamos chegar aqui, Ele vai estar sentado aqui na mesa aqui, falando, e aquele café que você faz lá que todo mundo gosta? Faz pra mim também. Eu sou Jesus, cara, bora, vamos lá, vamos tomar um café junto, né? Então eu tenho essa percepção, sabe? Dessa presença dele muito perto da minha família. E eu quero que você tenha isso também na sua, sabe? Então, gente, vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus, vamos conhecer esse Jesus, não é? Bora lá. Provérbios 14, do versículo 5 ao 7, vai dizer assim: a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato. Preciso repetir? Não, né? Você ouviu. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Aí eu vou falar para você o seguinte: aquele que é... Você conhece inteligente? Eu conheço vários. Inteligentes. Inteligente é diferente de sábio, tá? Inteligência é diferente de sabedoria. Então eu conheço muitas pessoas inteligentes. Nossa, você é super inteligente, mas de sábio você não tem nada. Entendeu? São coisas diferentes, né? O sábio, ele ama a verdade. O insensato se afasta da verdade. Você quer um exemplo? Ambientes onde mentir é normal. A mentira é normal, normalizada, né? As pessoas mentem, mentirinhas, mentironas e mentiras. E não existe isso, né? Pecadinho, pecadão. Não existe, gente. Tá errado.
E aí na palavra em João 8:32, a gente entende que a verdade liberta. E aí quem foge da verdade sempre, sem exceções, vai tropeçar na realidade. Não tem nada que a pessoa que mente consiga esconder, gente. Por um tempo consegue. Por um tempo. Mas é inevitável que seja esclarecida as coisas, as pessoas percebam, alguém note alguma coisa, alguém esteja investigando você ali por algum motivo. Você fez mal para alguém e acha que a pessoa não percebeu. E a pessoa está te investigando. Tem gente que fica anos, né? E eu sempre fui um cara muito conectado com esse tipo de coisa, de me atentar em atitudes das pessoas. E como eu era vamos dizer assim, o cara rancoroso, né? Eu muitas vezes eu tinha essa facilidade de investigar, assim, sabe? Passava anos e eu via uma pessoa e eu lembrava do que ela fez muitos anos atrás. Aí eu comecei, depois de um tempo, né, gente, a raciocinar da seguinte maneira: e se alguém me viu lá 20 anos atrás e a hora que eu estiver aqui pregando a pessoa falar assim, ele tá no mudo e tá vendo eu falar, esse cara aí, 20 anos atrás ele fazia tais coisas, não é? Então tem que dar uma oportunidade para que eu entenda e acredite que as pessoas melhoraram e mudaram, né? Mudaram para melhor, não é verdade? Então a gente eu tenho que ter ciência do quê? Tem gente que me conheceu 20 anos atrás que pode não me seguiu esse tempo todo e não viu o que aconteceu na minha vida e acha que eu sou a mesma pessoa. Se ela me der uma oportunidade, ela vai perceber que eu não sou o mesmo, que eu mudei, que eu estou em processo, que eu estou tentando melhorar, não é? Então, o melhor que a gente faz é o quê? Falar a verdade, estar sempre tentando melhorar, sempre tentando se autoanalisar. O que eu faço que não é do agrado do Senhor? Né? Senhor, mostra para mim o que é que eu estou fazendo que não é do seu agrado, para que eu possa mudar, não é? E aí, você tem buscado a verdade ou só o que te agrada? Pergunta que eu deixo aí para você pensar. Provérbios 14, 8-9. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Aqui a gente vai falar a respeito de autoconhecimento, de responsabilidade, né? De prudência, não é? A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, né? Agora, a insensatez dos tolos é enganadora. Entre os retos a boa vontade. Prudência, gente, é muito importante, cara. Ser prudente não quer dizer ser medroso, não quer dizer que você é inseguro. Ser prudente é você ter cautela para fazer. É você pensar uma vez mais, e aí assim a consequência disso é uma decisão sábia. O a seguir disso é uma decisão sábia, é uma palavra sábia, é um conselho sábio. Não é? Então sejam prudentes, tenham cautela, não precisa atropelar as decisões, não precisa resolver de qualquer jeito, não é? E aí, olha só, aquele exemplo básico, né? Todo mundo faz, né? Isso não é justificativa diante de Deus, né? Por que a gente tem que se pautar na palavra? Para saber se está certo ou está errado, né? Porque Deus, ele vai nos dar a direção, a luz. Então lá no Salmo 119, no versículo 105, vai falar aquela palavra tão gostosa, né? A palavra ilumina o caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, tal. Não é? Por quê? Porque a palavra, ela esclarece para a gente, ela ilumina o caminho, ela mostra para onde tenho que ir. Ela é uma lâmpada para os meus pés, para que eu possa caminhar de forma segura, de forma correta.
todo mundo faz é muito bom, né? Não, mas todo mundo faz. Pô, tranquilo. Não é assim, gente. Isso não é uma justificativa diante de Deus. E aí, tenho levado o pecado a sério, né? Eu estou analisando o que está sendo feito antes de fazer. Poxa, mas já me falaram que isso é pecado, eu continuo fazendo. Provérbios 14, 10 a 13. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Isso aqui eu achei muito legal a gente falar de novo, tá? Há caminho que ao ser humano parece direito. Para mim e para você parece direito, parece do bem, parece que é por ali. Mas o fim dele é caminho de morte. Você não está prestando atenção. Você está caminhando. Você está achando certas coisas. Você não orou. Você não consagrou isso ao Senhor. Você não pediu o conselho de alguém que tem essa capacidade para te aconselhar, para orar pela sua vida. E aí você está indo para um caminho de morte. Então, gente, a Camila escreveu ali uma palavra importante: buscar discernimento, pedir a Deus direção, acalmar o coração. Segura um pouquinho, espera um pouco, não decide. Deus, eu só vou me mover daqui assim que o Senhor me der uma direção. Caso contrário, eu não vou fazer. Não é? Tem que ser desse jeito, gente. Porque se você se coloca num caminho de morte, você está saindo da onde Deus quer que você esteja e está indo por engano para um caminho de morte. E lá você vai estar como? Cercado do quê? Cercado de morte. Não é? Então, se a gente não orar, pessoal, se a gente não buscar no Senhor, o caminho que a gente vai achar é um caminho de morte. Se a gente não buscar esse discernimento, se a gente não pensar, se a gente não dividir isso com alguém, é um caminho de morte. Esse caminho de morte é o quê? Uma decisão mal pensada, uma decisão que você não deveria tomar e você toma, na hora errada. Ah, tem mais gente, meu amigo Fê aí entrou aí. Boa noite, meu irmão, graça e paz. Uma decisão errada que você toma, algo que você faz errado, uma conversa que você conduz mal, né? Enfim, uma série de coisas aí, gente. Não entrem em caminhos de morte. Olha só, até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas as nossas atitudes, todos os caminhos que a gente pisa, todos os lugares que a gente pisa, gente. Nem toda alegria é verdadeira, nem toda dor é visível. Eu adoro falar disso daqui. Exemplo, sorrisos nas redes sociais. Pessoa na rede social, ela sorri, mas ela é um vazio no coração. Ela tá vazia por dentro. Mas na rede social dela tá tudo maravilhoso. Tá tudo sendo mostrado, né? Tá tudo sendo ali alimentado. Não é verdade? E aí a hora que ela desliga a câmera do celular, que ela posta aquela foto, que a foto entra ali, aí ela senta e chora. Aí ela tá ali triste, aí ela tá ali sozinha. Aí ela não tem ninguém, né? E aí, vale a pena? Eu tenho o hábito, não sei se é um hábito bom ou ruim, mas eu tenho mania de... Quando eu faço a live aqui, gente, eu falo claramente de várias questões minhas. Por quê? Porque vocês precisam enxergar a gente como pessoas reais, pessoal. Nós somos pessoas reais, nós sentimos dor. As coisas acontecem no meu dia, acontecem no seu dia, te confundem, te entristecem. Então, se eu botar aqui na minha rede social um super cenário atrás aqui para fazer a live, não que isso seja ruim, é legal, é bacana e vale.
né? Em nome de Jesus, em breve a gente vai estar arrumando melhor aí o nosso cenário. Mas não é sobre filtro, não é sobre enganar ninguém, gente. A gente tem que mostrar a nossa cara, tem que falar dos nossos problemas, porque o meu problema também é o seu problema, que você não está sabendo resolver. E quando eu falo dele para você, ou de uma maneira que eu achei uma solução, eu te ajudo. Eu compartilho com você um caminho que você não está enxergando. Eu acho muito ruim quando isso não acontece atualmente comigo, mas antigamente, quando eu ainda não estava na igreja, eu me incomodava muito porque eu via na TV, por exemplo, cultos, e isso me afastava da igreja. E eu via aquelas cenas assim, da pessoa tá ali falando que parecia um clipe, né? Nossa, a pessoa passando necessidades, com muitas dificuldades e tal. E aí na sequência aparecia aquele mesmo cara chegando ali com baita de um carrão, empresário de terno, todo arrumado. E aí o cara olhava para ele e falava assim, poxa, é que... Não, aí eu comecei a ir pra igreja, minha vida mudou e não sei o quê. Só que a pessoa tá vindo de um cenário extremo, mostrando um outro cenário extremo. Mas e esse caminho? A pessoa que está assistindo na casa dela, se ela não tiver uma explicação passo a passo, se ela não tiver realmente um devocional, uma orientação, um tempo de mesa, sabe? Alguém que se propõe a fazer uma live para falar das dores, ela não vai saber qual é o primeiro passo que ela tem que dar, com clareza. E aí, muitas vezes eu me afastei e não vim para a igreja por causa disso, eu não sabia o que eu deveria fazer. Eu falei, poxa, mas eu quero chegar lá naquele resultado, mas como que eu dou esse primeiro passo? Onde eu tenho que ir? Com quem eu falo? O que eu faço? A gente precisa esquecer o orgulho, cara, e começar a falar para as pessoas com clareza, para que elas entendam que nós passamos problemas reais. Então hoje o que eu posso falar para vocês? Poxa, estava eu num deserto horrível, Deus foi me achando, pessoas vieram falar para mim, eu comecei a estranhar aquilo que aconteceu. É um que falava que era uma situação que acontecia ali, era um livramento que acontecia aqui, era uma situação que eu ia e orava e Deus me respondia, né? E eu comecei a ver aquilo acontecer, se mover. Falei, poxa, é esse o caminho, eu estou buscando, eu vou falar mais com Deus. E orava na minha motinho lá, todo dia, indo pro banco. Deus, estou aqui. Bom dia, Deus, eu estou aqui, tudo bem? Né? Eu estou aqui, você está me vendo? Era desse jeito, gente. Acreditem, estou falando do jeito mais didático possível para vocês. Explicando como se você fosse uma criança de 5 anos, né? Deus, eu tô aqui, eu sou cheio de problemas, eu sou uma pessoa falha, eu brigo com as pessoas na rua, eu fico bravo, se eu for na reunião do condomínio eu vou perder a paciência, eu não posso ir, e falava um monte de abobrinha, abria meu coração para Deus, e Deus começou a me tratar, me mostrar, não, é aqui, é ali, né? Você vai ficar assim, né? Alguém vinha e falava alguma coisa, minha esposa muitas vezes muito usada, né? Para falar algo para mim, e não é assim, né? Eu dou um exemplo, gente, que esse exemplo eu quero que você leve para sua vida. Eu discuti meio que tomei uma fechada de um cara e eu fui e revidei, né? Aí a minha esposa falou assim para mim, e se esse cara que te fechou, ele não viu que ele te fechou, foi sem querer, por quê? Porque às vezes aconteceu alguma coisa grave na casa dele, ele acabou de saber de um diagnóstico ruim da mãe, do filho, da mulher, e ele tá desesperado e não viu e te fechou. E você foi e deu um troco nele, tá com ódio dele, pra quê? Cara, pra que ela falou isso? Eu nunca mais consegui esquecer, gente. Toda vez que alguém faz uma abobrinha, besteira no trânsito, me fecha, eu me lembro da situação. E eu fico incomodado, fico constrangido de ir lá e fechar. Às vezes, pela força do meu hábito, eu fico meio assim, né, querendo perder a linha, mas eu começo a pensar, eu falo, não, pô, e se o cara tá com algum problema? E se ele tá precisando de mim para trazer uma palavra para ele? E eu vou e dou uma fechada nele, né? Então, gente, a gente precisa analisar nossas atitudes, a gente tem que se aproximar de Deus, a gente tem que falar com Ele. Deus, fala comigo, Deus, tira essas coisas ruins de mim, faz com que eu melhore, Pai, sabe? Então, gente, a gente tem que buscar Deus, não tem outro jeito, né? A gente tem que ter uma demonstração na rede social de quem nós somos, não é pra ficar fazendo teatro, cara. Tá aí, nossas lives estão aí gravadas, gente.
2 anos de live. 2 anos. Eu nem sei quantas são. Eu não tenho nem noção. Ano passado acho que tinha sido, não sei se era 50, 60. Aí o segundo ano eu nem contei. E esse também não. Então são muitas lives, gente. Todas elas têm o mesmo tom, sabe? O mesmo teor, do mesmo jeito, sabe? Com verdade, né? Teve live aí que eu tava mal, que eu até chorei, cara. De dia que eu tive dia ruim mesmo, dia ruim, dia que eu falei, pô, eu vou chorar aqui porque eu não tô bem. A gente precisa ser original, ser autêntico. A gente não pode ficar fingindo que é uma coisa que não é, porque isso você está prejudicando as pessoas lá fora. A gente precisa, gente, ser original e ser autêntico. Não tem problema nenhum em você ser autêntico, você ser você mesmo. Você falar, quando alguém te perguntar uma coisa que você não sabe, você falar, eu não sei, você sabe? Sei, me explica. Hoje você tem o ChatGPT para te ajudar, né? Mas quando não tinha, gente, é só a gente ser humilde, simples e autêntico. Deus quer isso, Ele quer ver você com a capacidade que Ele te colocou. Sejam sábios, gente, sabe? Não passem por nada, não sejam querer parecer com tal coisa, né? Boa noite, Luciana, paz do Senhor, tudo bem? É isso, gente, que a gente tem que fazer. Vamos lá, vou seguir aqui, que, ó, tá vendo? Eu fui pra uma outra linha aqui, ó. E ó, só lembrando vocês, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se acontecer de algum de vocês quiser entrar na live para dar um testemunho, para fazer um comentário aí, para agregar pra gente, para trazer uma mensagem pra gente aqui, gente, é só avisar no chat, tá? Fala aí, ó, eu quero entrar, eu quero falar, eu quero trazer um testemunho, eu preciso colaborar de alguma forma, né? E a gente libera uns minutinhos aí para você falar, porque a ideia é essa. Né? Muita gente influencia hoje falando, mas não deixa o outro falar. E aqui vocês viram na última live, gente. Quem não assistiu, volta lá depois que terminar essa, volta lá e assiste. Tá no YouTube também, né? Olha lá para vocês verem lá o que aconteceu. Teve mais de 10 pessoas entrando na live para deixar um testemunho, para falar de algo que Deus moveu, enfim, de uma expectativa de ano, né? Essa é a ideia, dar espaço para vocês falarem aqui, tá bom? Bora lá, ó, deixa eu continuar aqui que eu tenho que continuar a minha explicação aqui, gente. Deus vê o nosso coração. Tá lá em 1 Samuel 16:7. Deus vê o nosso coração. Não adianta você fingir. Ele sabe do que tem em você. Se você está fingindo, Ele consegue saber o que está acontecendo com você. Você não vai enganar Deus. Se você está mentindo, você está pecando, Ele vai conseguir saber, né? Você pode me enganar Deus você não engana. E aí, onde eu tenho buscado a minha alegria eu busco no Senhor. Ele me renova agora a cada dia, sabe? Desde que eu entendi o que eu precisava fazer. A minha casa serve ao Senhor, né? A minha casa serve ao Senhor. Isso é maravilhoso, gente. A gente precisa sentar, fazer uma refeição e orar com a família. É muito importante agradecer a Deus pelo alimento. Eu não tinha esse hábito. Até depois de convertido, eu demorei um tempo até ter esse hábito de orar em todas as refeições. Hoje em dia, se eu estiver num Burger King da vida que eu sento para comer, eu sento ali, faço minha oraçãozinha, meu jeitinho e tal. Agradecer a Deus por tudo, gente. É gratidão. Precisa, é o mínimo. Ele está nos dando recurso, alimento, os momentos. Agradeça a Deus, né? Provérbios 14, versículo 14 e 16 vai dizer assim, ó: o infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Olha lá, falei 15 minutos atrás. O prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. O tolo, ele está sempre seguro. Ele tem a opinião, né, firme. Não é? Não, eu faço, eu aconteço, comigo é assim, não é verdade? O tolo, ele se dá por seguro. Mas olha só, o sábio
é cauteloso. Ó, tá entrando mais gente lá, boa noite para vocês aí. Meu sócio, meu amigo e sócio Israel tá aí, ó. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Aí eu vou falar para vocês uma coisa aqui, gente, ó. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, né? Beleza, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Então, o que eu quero dizer para vocês sobre essa passagem é o seguinte: se com Jesus está difícil, sem ele é impossível, tá? Se com Jesus é difícil, sem ele é impossível, tá? Então, se a gente caminhando certo, tentando, né, caminhar certo, tá difícil, quem dirá, aí eu até anotei umas palavrinhas aqui para falar para vocês, ó. Quem dirá aquele que caminha no pecado o tempo todo, aquele que caminha na tolice o tempo todo, aquele que está na ganância o tempo todo, aquele que é imprudente o tempo todo, aquele que é oportunista, não é? Aquele que é interesseiro, aquele que é falso. Como que será? Será que eles realmente passam batido? Será que em hora nenhuma eles pagam uma dívida, uma conta? A conta não chega? Chega, gente. E tem palavra para isso, gente. Não é? Aquilo que você semear, você também ceifará. Não é? Não tem como escapar disso, gente. Né? Cada caminho vai produzir o seu próprio fruto. Sabe? Se com Jesus já é difícil, sem ele, gente, desculpa. Você está levando a sua família para onde? Você está levando a sua vida para onde? E é tão bom quando você põe Jesus dentro da tua casa. Quando você vê que o teu filhinho pequeno, né, eu posso falar isso com propriedade. Na minha casa acontece isso. Teu filho pequeno vai e ora. Teu filho dá um conselho sábio. A criança. Mas por quê? Porque você se esforçou e colocou ela num caminho, e ela entendeu aquele caminho enquanto ela já não tinha ainda uma mentalidade formada, um caráter, né? Estava em formação do caráter dela, e você já orava, você já orientava, você já estava ali do lado. Por isso que ela faz do jeito que faz. E olha só, e muitas vezes eu me surpreendo aqui, muitas vezes a minha filha fala algo que eu me constranjo. Atualmente está assim. Né? Me constranjo no bom sentido, com alegria. Falo assim, poxa, o que eu estou fazendo, ela está falando e está errado mesmo. Mas que alegria que eu estou podendo ver uma cena dessa, cara. Ela chamando atenção, né? Tendo esse, com pouco tempo de vida, já ter esse raciocínio, né? Esse entendimento de o quê? Poxa, deixa eu orientar o meu pai porque ele não percebeu. Deixa eu dar uma dica para ele aqui. Quer dizer, se ela está fazendo isso comigo, quando ela chegar lá fora, ela vai fazer com o amiguinho, e ela faz. Na escola ela faz, ela traz questões da escola pra gente orar pelos amiguinhos dela, né? Pai, preciso orar pela minha amiguinha lá que falou umas coisas meio esquisitas, não achei legal. Gente, a gente tem que falar isso pros nossos filhos. A gente tem que construir isso neles, para que eles possam ir lá fora e façam a diferença. Vai você, tiozão, passar no meio de um monte de criança hoje na escola, eles nem prestam atenção em você. Só que se a minha filha passar lá e levantar uma bandeira lá dentro e falar coisas legais, vai servir, vai funcionar, não é? Agora eu, tiozão, né? Já sou o tiozão, chatão, cara, não vão me ouvir, dificilmente vão me ouvir, só se eles gostarem mesmo de mim. Mas quem vai ter que ser a comunicadora nessa faixa etária é minha filha, cara, é os nossos filhos. E aí, o que você está fazendo com o teu filho? Que exemplo você está dando? Começa por aí. O que você está fazendo com a sua vida? Que exemplo você está dando? Que sabedoria você está tendo para lidar dentro da tua casa? Isso serve para mim, tá? Serve para mim. É isso aí. Então, ó, vamos lá. Decisões impensadas cobram juros altos. Gente, vocês estão muito quietos, tá? Eu quero que vocês escrevam mais aí, vai falando aí como é que tá. Tô vendo que tem bastante gente, então escrevam aí. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Gente, nunca se ache autossuficiente, né? Nunca ache que você é o maioral, você é o máximo, né? Nunca, cara.
A gente sempre tem algo para aprender, a gente sempre tem algo para fazer de uma forma melhor, né? Estou escolhendo com sabedoria ou por impulso? Perguntinha que fica para você. Bora lá. Provérbios 14, versículo 17 ao 19, fala assim, ó: quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. Vamos falar sobre temperamento e caráter, né? Olha só o que o Israel falou aí, ó. Quando o ego infla, o coração esvazia. É isso aí, né? A cabeça não pensa, né? Não pensa. Então, gente, a gente precisa realmente buscar discernimento, buscar sabedoria, orar por isso, pedir isso para Deus. Peça isso para Deus, porque Ele vai te dar de graça. Aí cabe a você botar isso para dentro de você, né? Então, explosões emocionais revelam imaturidade. Levanto a mão, né? Por quê? Eu fui um cara muito marcado por isso. Muitas pessoas, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: não é possível que esse cara era super explosivo assim. Eu quero mesmo, cara, que eu consiga transmitir essa mensagem para vocês, né? Não me orgulho de falar isso, mas preciso falar, né? Por quê? Porque tem situações que a gente às vezes não sabe lidar também. Mesmo com controle, com conversão, né, orando, às vezes acontece uma série de fatores ao mesmo tempo e a gente se vê de copo cheio, vamos dizer assim, e acaba transbordando em algum momento, né? Que cabe a nós? Cara, para tudo e ora. Aí é lá no comecinho da live lá, falei o quê? Poxa, tem uma esposa sábia do meu lado. Ela viu que eu exagerei, ela já tá me dando uma letra aqui, tá me avisando, né? Ó, não é assim, cara, não, vamos orar, não, vamos se alinhar, né? E, gente, alinhamento tem que ter frequente. E é além, tá? É além, não é só sobre relacionamento e a família. Tô falando sobre sociedade também, sobre o trabalho, né? Sobre equipe de trabalho. Se você não tiver alinhamento, a tua performance vai lá para baixo. Se você não é alinhado com a sua equipe, se a equipe não entende a tua linguagem, se a equipe não faz uma leitura certa dos momentos, né? E é muito bom quando a gente se relaciona com pessoas que você nem precisa se comunicar para que a coisa aconteça, tá? Tem muitos lugares que já aconteceu de eu estar trabalhando e aconteceu uma situação e no olhar a pessoa entendeu o que tinha que fazer. Ou alguém me olhar e eu, no olhar da pessoa para mim, eu entender o que tinha que fazer. Isso é muito bom, é alinhamento. Alinhamento, gente, precisa ter em tudo. Uma sociedade é como um casamento, tá? Uma sociedade é como um casamento. É que nem o alinhamento sem com sua esposa, tem que ter com o teu sócio. Porque não é somente um sócio que está ali. Tem uma história familiar, não é? Eu e meus 2 sócios somos em 3 sócios. Somos 3 famílias. São 3 esposas. São filhos nossos. A gente precisa lutar pela família do outro. Eu preciso fazer o meu melhor porque eu sei que o meu sócio, a família dele precisa que dê certo. Eu tenho que fazer isso com amor, como se fosse para minha família. Mas nós somos um só. E se a gente não entender isso, se a gente vê um olhando para cada lado, né? Se eu fizer uma sociedade com um cara solteirão, não é? Ele tá curtindo a vida, tá desencanado, não tem responsabilidade, aí ele chega na balada muito doido, e na hora que eu tô ali sentado no computador pra fazer coisa, eu mando mensagem pra ele, não me responde, né? Ele me deixa esperando, ele trava o meu projeto, ele trava os negócios, não vai funcionar. Agora, se você anda com pessoas no mesmo propósito, não tem como dar errado. O que dói em mim, vai doer nele. O que dói nele, vai doer em mim. É assim no casamento também.
Então estejam com pessoas que tenham um alinhamento, que tenham o mesmo propósito, que faça sentido, entendeu? Que você não precise pisar em ovos para falar, que você possa simplesmente comunicar. Ó, é assim, vocês estão comigo? Não, a gente tá, ou não, a gente não concorda. Ou quando falar alguma coisa, você conseguir conversar com a pessoa no mesmo tom, e aí a coisa vai caminhar, não é? E é isso, gente. Não deem bobeira, se alinhem, tenham alinhamento, sabe? Maturidade. Olha aqui ó o Israel. Israel, agora ele... Olha lá, tá mandando uma palavra, cara. Esse é meu sócio, gente. Aí, ó. Olha só o que ele falou ali. Que o apóstolo só foi capaz de caminhar sobre as águas quando confiou em Jesus, né? Quando ele se alinhou ao mesmo propósito. E realmente, ele viu que era Jesus e ele foi indo. Só que tem um ponto aí, né? Que depois ele afundou. Por quê? Porque em um certo momento, dentro dele, ele sentiu algo, né? Como se fosse assim, poxa, eu penso isso, tá? Tô falando da minha criatividade aqui. Tô andando sobre as águas, cara, né? Como assim? Tipo assim, eu não tinha que estar falando disso, eu tinha que estar olhando pra frente, falando assim, não, mas é Jesus que tá ali, é por isso que eu tô andando sobre as águas, eu tenho fé, eu vou andar, eu vou chegar nele lá. Em algum momento ali, ele tinha que deixar essa lição pra gente, né? Até por isso do homem de pequena fé, né? Então, isso serve para os nossos objetivos. Às vezes eu estou vivendo um momento aqui, você está vivendo um momento aí do quê? De que eu estou caminhando sobre as águas. Só que se eu achar algum segundinho, algum detalhe, eu falhar e pensar, mínimo que seja, ai, mas estou andando sobre as águas, já é o suficiente para eu afundar. Então a gente tem que realmente seguir firme, com fé. Isso aí, muito bom, muito bom. Bora lá, ó. Relacionamentos quebrados por falta de domínio próprio. É uma outra frase que fica aqui do Provérbios 17 a 19, né? Que está falando sobre temperamento e caráter. Então, o domínio próprio, gente, né? É o que? É você realmente ter um autocontrole, né? Ter um controle, ter um domínio das suas atitudes. Só que isso, gente, desculpa, você não vai conseguir sozinho. Só vai conseguir se você orar, se pedir discernimento, se você pedir a presença de Deus. Deus, preciso melhorar, Deus, preciso que o Senhor me ajude. Sozinho eu não consigo. Quantas vezes eu já não ajoelhei no meu quarto aqui e falei, Deus, o Senhor sabe o filho que o Senhor fez, o Senhor sabe quem sou eu, né? Eu não consigo sozinho, o Senhor precisa me ajudar. E tem que ser hoje, tem que ser agora. Eu estou desesperado aqui, acalma o meu coração, né? E aí aos poucos você vai conquistando um certo domínio de algumas coisas. Domínio assim, não entendam mal, mas algumas coisas não demoram mais para te atingir, vamos dizer assim, né? Você vai ficando mais cascudo, né? Por quê? Porque quem está com você é o soberano, cara. Não tem ninguém melhor para estar com você. E isso está falando lá a respeito de lá em Gálatas 5, 22, 23, onde explica lá a respeito do fruto do Espírito, tá? Quem não governa suas emoções será governado por elas. Quanto tempo, né, da minha vida eu fui governado pelas minhas emoções? Muito tempo, gente, mas muito tempo. Nossa, cara, eu era governado pelas minhas emoções dentro da minha própria casa, com a minha família, com a minha mãe. E eu não estou falando de muito tempo atrás não, faz pouco tempo. E aí é onde você começa a ter reações que você sente que você não está glorificando a Deus, você está sendo constrangido, está vendo que não é legal, está vendo que, poxa, está dando um resultado ruim, não posso continuar assim, preciso mudar. Então avalie se as suas reações glorificam a Deus, se o que você entrega de volta glorifica a Deus. Bora lá, Provérbios 14, versículo 20 a 25. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice.
A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Então aqui está falando de justiça, compaixão e verdade. Deus, ele se agrada de quem ama o próximo e de quem fala a verdade. Né? Amai ao próximo, né? Como você mesmo. Indiferença, gente, com o necessitado. Quando a pessoa, assim, ela tem indiferença com alguém necessitado. E eu vou falar para vocês que não é só o necessitado, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, sobre o necessitado, que é aquele que aparenta ser necessitado. Não é só sobre isso, gente. Quantas pessoas você conhece que está desempregado agora? Quantas pessoas você conhece que o casamento está quebrado agora? Quantas pessoas você conhece que está precisando de uma direção, por exemplo, tá? Alguém que você sabe que o cara precisa de um empurrão ali para ir para academia, né? Ou o cara tá sem carro, né? Ele não tá podendo resolver a vida dele por causa de uma coisa que falta, um negócio que não tem, enfim, um emprego que não tem, que não chega, um casamento que tá quebrado, uma doença que ele não tem como tratar. Todos esses são necessitados, gente. Não é porque o cara, um morador de rua, é necessitado que ele precisa parecer com alguém que mora na rua. Não. Eu estou falando de todos os necessitados. Aquele também, né? Aquele lá, ele não tem nem casa para morar. A gente tem que olhar com amor para essas pessoas. Mas você também tem que olhar com amor para o cara que está do seu lado na igreja, sentado ali, que você nem imagina. E a pessoa às vezes está para se matar, gente. Às vezes tem alguém ali que está bem vestido e que está quebrado por dentro. Ele é um necessitado e você não está vendo. Por quê? Você está olhando por fora. Você acha que necessitado tem que estar tudo ferrado. Não é isso. Cara, quanta gente que a gente pode conversar, que a gente pode dar uma palavra, que às vezes você fala algo e a pessoa escuta aquele negócio e dá um estalo nela e fala, meu Deus, o cara me falou um negócio aqui que me acordou. Né? É um necessitado, então a gente tem que ser realmente assim, não pode ser indiferente com o necessitado. A gente tem que estar atento, por quê? Quantas vezes não chegamos na igreja e um irmão estava ali, você via que estava com a fisionomia, naquele dia, uma fisionomia diferente. Faltava alegria, faltava um carisma que a pessoa tem, faltava numa palavra que falou, você percebia que algo aconteceu. E aí você tem a oportunidade de ir lá e perguntar se está tudo bem e dar um abraço nessa pessoa, ou que se você não fizer mais nada e que é muito mais útil, até vai lá e posso orar pela sua vida, não sei o que está acontecendo aí, mas eu vou orar por você. A gente precisa, gente, ter autoridade. A gente precisa ir lá e se propor a fazer. E é isso, necessitados são todos esses níveis, né? E eu já passei um tempo como necessitado, não passei necessidade, mas eu estava necessitado do quê? De um emprego, de uma oportunidade, ninguém estava me vendo, não estava acontecendo nada e eu estava travado dentro de casa e o meu dia era atrás de pessoas para tentar fazer um negócio acontecer, para abrir uma porta para mim, e era aquilo o dia todo, e eu ia nos lugares, as pessoas olhavam para mim, pô, o cara treina, o cara tem uma aparência, né, o cara tá com o carro ali bonzinho, limpo, né? Legal, apresentável, a família dele, poxa, é uma família legal, não tá passando necessidade nenhuma, tô precisando de uma oportunidade. É isso que estava acontecendo, e ninguém via, né? Só via depois que falava comigo. Por quê? Porque a gente olha pelo lado de fora, a gente não tá preocupado em olhar lá no fundo da pessoa, a gente deixa passar batido. Tá sentado do seu lado um cara que tá precisando, ele tá ali orando, Deus me responde. Olha isso, gente. Deus, me responde, eu preciso de uma resposta. E você está do lado, você já passou o mesmo problema que aquela pessoa, Deus já te deu uma solução, você sabe como solucionar, e você está do lado, você é resposta de oração para ela, e você não olha para o lado e não presta atenção e não fala com ela. E você é a resposta de oração para a pessoa. Se você olhasse para o lado, percebesse o que está acontecendo à sua volta, começasse a servir, começasse a amar o próximo, você levaria uma palavra. Então, gente, eu quero deixar isso muito claro para vocês, que vocês realmente
tenham compaixão, que vocês falem a verdade, que vocês sejam autênticos, que vocês não sejam indiferentes com as pessoas, que aquilo que seu coração fala ali, né, que você possa, não, ó, eu senti um negócio aqui, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não, então tá bom. Você precisa de alguma coisa, você me chama, você me fala, você me aciona, você me manda uma mensagem. Então, pô, eu senti que tem alguma coisa, posso orar por você? Né? É isso, gente. É uma vida com propósito. A gente precisa ter propósito. Né? Eu comecei a fazer uma evangelização até na academia onde eu tô. Porque hoje, na verdade, depois que você se entrega realmente a servir ao reino, não tem nenhum lugar que você não enxergue algo que possa ser melhorado, algo que possa entrar Deus ali e melhorar na vida de alguém. A gente percebe isso muito fácil, é muito simples de perceber. Então, para mim, eu chego num lugar, eu analiso o que está o clima, como está, o linguajar, o que está acontecendo, né? Para onde estão os olhares dos homens, principalmente. Aí eu oro do meu jeitinho, eu fico ali, se eu tenho uma oportunidade eu falo alguma coisa. Mas a minha obrigação é isso, gente. Eu levo uma palavra onde quer que eu vá, sem medo de ser feliz. Não é? E a gente tem que fazer isso, gente. Vamos olhar para o próximo. Como que eu trato quem não pode me retribuir? Pensa aí. Como você trata alguém que não pode te retribuir com nada? Tá bom? Como que você trata a pessoa? Estou fazendo uma provocação para você. Porque a gente não deve olhar para as pessoas e pensar assim, deixa eu ver se eu falar com essa pessoa, porque eu quero ver se ela pode me dar alguma coisa, né? Será que eu consigo alguma coisa com aquela pessoa? Então nem vou me aproximar. Não, não é por aí. É exatamente para que você seja provocado para pensar assim, poxa, às vezes eu passo direto de uma pessoa ali que trabalha numa limpeza de um lugar e eu nem vejo a pessoa, nem cumprimento, e ela tá ali e ela não tá sendo vista por ninguém. Não é? Aí eu vejo quem? Eu vejo né, vou falar, pensa assim, vou pensar na cabeça de um homem, né? Um homem solteiro, tá? Não é o meu caso, mas aí eu vejo a professora ali da academia, aquela ali eu quero falar, eu vejo o aluno ali, eu quero falar, né? Ou então a moça tá ali, vê o professor, quer falar com o professor, né? Tá numa empresa, vê o gerentão, quer falar com o gerente, né? Mas aí pra pessoa que faz o teu café ali, você às vezes não dá valor, né? E outras situações, alguém na sua igreja, sua comunidade aí, que não pode te oferecer nada, né? Mas você não tem que medir isso, porque às vezes uma pessoa dessa vem e profetiza um negócio na tua vida que você nem imagina e faz um rebuliço nas coisas. Uma pessoa às vezes vem e faz uma oração para você que você nem imaginava, entendeu? Então assim, nunca desmereça ninguém. Não ache que você tem a capacidade de julgar o que a pessoa consegue te entregar ou não. Esteja atento, Deus está falando com você de diversas formas, pelos mais improváveis. Provérbios 14, 26 a 27, gente, já indo para o final, falta pouquinho. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Temor do Senhor como fonte de vida. Temor, ele vai gerar o quê? Segurança, não medo, não é? Deixa eu ver o que o Israel escreveu aqui. Essas pessoas muitas vezes têm se algo a oferecer, tempo, atenção, amor. Com certeza, cara. Falou tudo aí, ó. Leiam aí. Né? Tem muito a oferecer. Muita gente tem algo a oferecer, né? E a gente também tem que surpreender. Eu tô voltando na conversa. A gente tem que surpreender. No dia do ano novo, acho que foi no dia do ano novo, olha lá, o Israel falou uma coisa que é isso aí mesmo. Cabe a nós entender que não devemos esperar por algo material. No dia do ano novo, eu tava... Foi na véspera. Deixei a Camila no mercado, aqui perto de casa, mercado cheião, não conseguia parar o carro no estacionamento, eu parei na rua atrás e vim andando. Tenho mania, eu adoro parar meu carro longe nos lugares, onde ninguém encoste no meu carro, tenho essa mania, tá? Aí você olha, eu tô vindo a pé lá de longe, quilômetros de distância, porque eu gosto de parar o carro longe e vim andando, sabe? Aí lá tava eu vindo na calçada, aí veio descendo um carinha vendendo pano de prato, gente.
um carrinho de feira lotado de pano de prato. Um cara todo tatuado, bem molecão assim, de boné e tal. E aí ele veio assim, chegou perto de mim devagar, percebi que ele se aproximou devagar assim, senhor, posso falar com o senhor me dá licença? E eu percebi, o que eu senti nele é que ele falou baixo, ele falou num tom de voz baixo assim, aí eu olhando pra baixo assim, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei, pois não, o que você precisa? Aí ele olhou pra mim e começou a falar, né? Porque eu vendo pano de prato, não sei o que, porque eu preciso ajudar lá na minha casa, minha família, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou. Eu fiquei só ouvindo, deixei ele falar tudo que ele queria falar, tava de boa. Fiquei esperando ele falar, no meio da rua. Aí eu falei, tá, e quanto que é teu pano de prato aí, cara? Ele, é R$20, né? 5 panos de prato. Eu falei, entendi. Eu falei, cara, pano eu já tenho um monte. Eu falei, mas eu quero fazer diferente. Fala teu Pix aí. Ele falou Pix e tal, e eu mandei um valor lá pra ele, né? E aí falei pra ele, eu quero só que você saiba de uma coisa. Você acredita em Jesus? Aí o cara encheu o olho de lágrimas, gente. Aí ele falou assim, acredito. Eu falei, pois é, eu não quero levar o seu pano de prato. Eu só quero que você se apegue nele. Quero que você se apegue em Jesus, para ele poder resolver a sua vida, te ajudar, te dar uma direção, um caminho. Se eu levar o pano de prato, eu vou ser só mais um. Então eu prefiro deixar os panos aí para você vender para mais pessoas e ganhar mais dinheiro. Mas eu tô te dando uma oferta porque eu quero que você lembre de mim, né? Para que você lembre de mim e fale assim, olha, Deus mandou uma pessoa para falar comigo. E aí deixei uma palavra para ele ali e tal, né? Desejei feliz ano novo, que Deus abençoasse ele e tal. E fui andando, né? Então assim, talvez ele me olhou, ele não imaginou que eu ia. Pode ter pensado assim, esse cara vai olhar pra mim e falar assim, não quero, valeu, né? Mas não, o que eu fiz? Realmente, eu plantei uma semente nele. E eu via que era um menino que você via que alguma coisa ali tinha complicado. Dá pra perceber. Então a gente não pode deixar passar, gente. A gente não pode deixar passar, sabe? Aconteceu uma situação, veio isso em minha mente, agora eu preciso comentar com vocês. Uma vez eu fui, faz 1 ano e meio mais ou menos, eu fui deixar meu carro no mecânico, já estava morando aqui no interior. E aí, como a gente já morava no interior, eu uso o mecânico de São Paulo, eu fui pegar um Uber para ir pro mecânico, tinha dormido na minha sogra. E aí, no que eu entrei no Uber, o menino tava meio agitadão, assim, dirigindo, e eu fiquei olhando pra cara dele, né? E aí, tava tocando louvor. Aí eu falei pra ele assim, né? Falei, ô irmão, você é cristão, né? Tô ouvindo louvor aí, pô, que bom gosto, cara. Só comentei assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, eu vou falar pro senhor que, olha, eu tô muito chateado. Eu falei, o que foi, cara? O que aconteceu? E aí ele foi comentando. Falou que não, poxa, vê se pode, um cara pegou aqui o Uber comigo e aí não me pagou e me deu um balão e eu perdi R$40 e não sei o que lá. E cara, eu trabalho, tô com carro alugado, sabe? Tô batalhando demais, a minha vida tá difícil, cara. Eu tenho que pagar pensão, não sei o que. Foi contando a história dele lá e eu fiquei ouvindo. Ele falando que ele tinha ido pra igreja há pouco tempo. E que, poxa, Deus tava mudando a vida dele, mas ele percebeu que depois que ele foi pra igreja, ele começou a sofrer demais com muita coisa. Eu falei, é assim mesmo, cara. Ele, não, mas como que é assim mesmo? Pô, se eu vou pra igreja, as coisas precisam melhorar. Eu falei, não, cara, não é assim, velho. Você vai começar a se questionar, você vai começar a ver que você precisa largar certas coisas. Eu falei, é isso, né? E vai levando, cara, vai indo, né? E fui conversando com o menino. E aí nisso, eu juro pra vocês, gente, que eu vou falar é muito sério. Eu escutei claramente, assim, você hoje tá aqui pra mostrar pra ele que esse Deus que ele tá falando é o Deus que cuida dele, que existe. Aí eu escutei esse negócio assim, fiquei paralisado no carro, eu não tava mais ouvindo nada que ele tava falando. Aí quando tava chegando no mecânico, eu tinha colocado o Uber para debitar o cartão de crédito, né? E aí eu peguei e falei pra ele assim, ô irmão, tá chegando aí já, me fala o seu Pix aí. Aí ele falou, instantaneamente ele falou, eu já tal, botei ali no Pix, botei lá os R$40 que ele tinha perdido, que o cara tinha dado o balão nele, eu coloquei. Ele encostou o carro, aí ele olhou pra mim e falou, senhor, chegou, mas o seu débito tá no cartão. Aí eu só parei, cara, do nada, e falei pra ele, mas esse aqui, é o Deus que você tá falando, que você conheceu,
e que você contou uma história para mim, então Deus me pôs sentado no seu carro para mostrar que Ele é Deus. Ó aqui, ó. Tá aqui, ó. O seu dinheiro que o cara deu o balão tá de volta na sua conta, eu tô te fazendo uma oferta. E eu só quero que você vá para sua casa e que você agradeça a Deus e continue nos caminhos do Senhor, que você só tenha a ganhar e a sua família também. Cara, esse cara começou a chorar dentro do carro, eu só dei a mão para ele, desci do carro, ele foi embora em prantos. Mas eu senti uma paz tão grande, gente, de fazer isso. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa estar sensível a esses momentos. A esses momentos de tomar uma decisão sábia, de querer mais de Deus, de querer ouvir a voz de Deus, de querer a presença de Deus aonde a gente sentar. As pessoas estão doentes, a gente precisa levar uma palavra para elas. É nossa obrigação levar uma palavra. A gente não pode deixar passar, não é daqui a pouco, não é amanhã, é na hora. É na hora, é parar o que você está fazendo e ser ousado e abrir a sua boca e falar. E aí assim a gente cura as vidas das pessoas, sabe? A gente planta uma semente, né? É isso, é sobre isso. Eu não sei nem porque que eu entrei nessa história, mas enfim, aqui vocês sabem como é que é, né, gente? A gente deixa a live rolar da forma que o Espírito Santo deseja que a gente traga uma mensagem, né? Olha só. Temor do Senhor como fonte de vida. O temor, ele gera segurança e não medo. Então lá no Salmo 34, versículo 7, vai falar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provavelmente os anjos do Senhor estavam acampados ali ao redor daquele carro que eu estava, né? E foi trazida uma palavra para eu ajudar uma pessoa, para eu livrar uma pessoa, porque aquele cara pode ser que ele teria saído dali e corrido por um caminho ruim, né? Deixa eu ver o que Israel escreveu aqui. A Camila falou, fazer a diferença na vida do outro, Deus é comunhão e relacionamento. Aí o Israel falou, passei por essa experiência quando o nosso cliente começou a falar comigo sobre a palavra no meio de uma reunião, no momento que eu mais precisava. Não, isso foi espetacular, Israel. Nós vamos dar esse testemunho, cara, ainda. Nós vamos dar esse testemunho. Foi muito legal, cara, muito legal, né? Porque a gente estava realmente conversando com uma pessoa, né? E o Israel foi conversar com essa pessoa em particular e ela parou a reunião do nada e perguntou para ele se ele acreditava, né? Se ele conhecia, se ele acreditava em Jesus, né? E isso mudou muito, assim, o contexto, o ambiente. É isso, quando você vem e traz uma palavra dessa, e essa pessoa com certeza foi tocada pelo Espírito Santo para falar isso para vocês, Israel, cara, tudo muda, né? E assim, até eu falo isso aqui publicamente, né? O Israel é um cara que foi direcionado na minha vida para me trazer uma paz mesmo, sabe? Para ser meu parceiro. É uma amizade que eu ganhei aí desse ano passado para cá, que, enfim, é inevitável que a gente não quisesse caminhar juntos, né? A gente vai aprendendo, a nossa caminhada não vai ser fácil, que eu sei, mas a gente vai aprendendo e fazendo as coisas juntos e trabalhando juntos e fazendo acontecer, que eu sei que Deus vai nos honrar demais por isso. Eu sou muito grato pela sua vida, pela sua família. Então você já sabe que eu penso no meu resultado, sentindo a sua dor também, né? Que eu já falei aqui. Então, isso é sociedade, mas é muito além disso, tá? Ó, galera, é o seguinte, temer a Deus é o lugar mais seguro para se viver. Com certeza. Se Deus não estiver lá, eu não vou. É simples assim. Deus tem que estar em todos os lugares. Numa simples reunião de negócios, Deus precisa estar. E eu preciso fazer um culto dentro de uma reunião? Não. Eu só preciso fazer uma simples oração. Objetiva, clara, direta, né? Deus, eu entrego essa reunião nas suas mãos para que o Senhor possa conduzir esses negócios da sua maneira, não é? Eu entrego para que o Senhor conduza, para que o Senhor só me coloque em negócios que o Senhor quer que eu ande, para aquilo que não for da sua vontade, que eu não coloque a mão, porque vão aparecer negócios que não é para a gente pôr a mão. Então a gente tem que fazer isso, e não tem problema nenhum na frente de um ambiente corporativo
você levantar a mão e falar, eu vou fazer uma oração. Ninguém vai se ofender. Lógico que você não vai ficar 20 minutos orando, nem 10, nem 5, mas que seja algo bem rapidinho. Simples. Deus, esteja aqui conosco, nos abençoa, abençoa os negócios, abençoa aqui esses papéis, essas ideias. Abençoa isso, que seja da sua vontade. Acompanha a gente, não deixa nada sair do nosso controle, né? Nada sair assim, que a gente faça algo que seja que o Senhor não goste. Isso tem que estar com a gente. Nesse limite para frente eu não posso passar, né? É só até aqui. Se for daqui para frente, eu vou então preferir perder isso, fazer de conta que eu vou perder, porque a minha mão não vai tocar isso, não serve para mim, né? Então é simples, gente, não tem problema nenhum, né? Então eu tenho que buscar a Deus, porque é o lugar mais seguro para viver, e Deus tem que habitar na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha vida pessoal, em tudo que eu faço. Um simples trajeto que eu vou fazer agora para academia, eu vou na minha motinha aqui, eu vou orar daqui até a academia, dá 5 minutos, eu vou orar, eu vou agradecer pelo meu dia, eu vou pedir que Deus abençoe o dia de amanhã. Um trajeto simples, vou estar agradecendo a Deus. Para fechar, Provérbios 14, versículo 28 a 35. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Um ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Insulta quem? A Deus. Mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Olha só, se compadece do necessitado. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. E é verdade. Temos que ter esperança na nossa morte. Não é verdade? Por quê? Porque eu quero ser salvo. É ou não é? Você não quer ser salvo? No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Se manifesta, né? Não tem como esconder, não é verdade? A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Então a gente está falando aqui sobre liderança, sobre justiça, sobre vida reta. Então aqui é uma liderança verdadeira, ela vai se sustentar como? Em justiça e em humildade, gente. Sabe? Lá em Miqueias 6:8 diz a palavra assim, ó, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. É uma pergunta. E o que o Senhor pede de você? Aí a resposta, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus, aonde quer que você vá. Então a justiça, gente, ela exalta uma nação, mas o pecado ele destrói qualquer liderança. E aí, as minhas decisões, como que são? Elas refletem a justiça? Eu sou gestor, eu sou líder, né? Hoje eu sou empresário com os meninos aí. Aí a gente tá lá, em expansão, eu contrato alguém. Aí eu saio desse espírito de, poxa, eu sou o cara que põe a mão na massa, a gente está crescendo, está batalhando, e aí eu começo a ser o dono da empresa. Ah, agora eu sou o dono da empresa. E aí eu mudo a minha postura. É isso que agrada a Deus? Ou é eu estar ali no dia a dia, sabe? Mostrando para as pessoas que eu gosto do trabalho delas, que eu me preocupo com elas, que eu tenho carinho, sabe? Que eu penso na família delas. O que é liderança? Não é? Você pode ter certeza que se você amar as pessoas, se você demonstrar esse carinho, só tem a ganhar. Você vai decolar sem limites. O céu é o limite. Conclusão, turma, para fechar. Então, assim, Provérbios, ele vai nos ensinar que não existe neutralidade, né? Então, ou a gente está construindo as coisas com sabedoria, ou a gente está destruindo com tolice, com irresponsabilidade, com falta de sabedoria, com falta de Deus, com falta de discernimento. Peça a Deus sabedoria, gente. Sabe? Então, assim, sabedoria, essa frase que eu escrevi, que eu quero que você grave, tá bom? Grava na sua cabeça.
Sabedoria não é saber o que é certo. É escolher o que é certo mesmo quando dói. Mesmo quando você perde. Mesmo quando você vai ter que ficar com menos. Mesmo quando você não vai levar vantagem nenhuma. Mesmo quando você vai passar uma vergonha. Isso é sabedoria. É sábio. Por quê? Porque você não suja as suas mãos. Sabe? Então escolham dessa forma. Escolham com sabedoria. Não permitam que nada corrompa vocês. Tá bom? Eu vou partir pro fim agora aqui. Trouxe uma oração guiada que eu vou ler para vocês, para que eu acho que isso é muito legal da gente fazer, esse exercício, toda a live, se for possível, né, ou a maioria delas. Eu gosto de fazer oração guiada, porque eu ponho palavras que eu escrevo e eu leio para vocês, para que vocês orem aí, tá bom? E depois quem quiser pode me pedir, eu mando no particular aqui para você orar aí na tua casa se quiser, tá bom? Eu vou orar por vocês rapidinho pra gente fechar em cima da hora, beleza? Amém, vamos lá. Senhor Deus, hoje nos colocamos diante da Tua Palavra e reconhecemos, muitas vezes fomos tolos quando deveríamos ser sábios. Perdoa-nos, Senhor, pelas decisões tomadas sem Te consultar, pelas palavras ditas sem amor, pelas atitudes guiadas pelo orgulho. Ensina-nos a temer o Teu nome e a escolher o caminho da vida, a construir nossos lares, relacionamentos e decisões sobre a rocha da Tua verdade. Que a sabedoria do alto governe nossa mente, nosso coração e nossas escolhas diárias. Nós rejeitamos a insensatez, abraçamos a Tua instrução e declaramos que queremos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Que você seja abençoado. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um ano maravilhoso. Que você esse ano possa ser transformado por Deus. Que a sua casa seja transformada. Que você sinta a presença de Deus dentro da sua casa. Que as coisas comecem a acontecer, que você perca a noção, perca o controle. Fale assim, Deus, é o Senhor que está fazendo, porque eu não sou capaz de fazer isso. É isso que eu desejo para o teu ano. De verdade, para a tua família, para que vocês realmente sejam abençoados, gente, sabe? Vocês sejam e saibam que vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? Eu agradeço por hoje, pelo carinho, pela presença até essa hora, bastante pessoas aqui, fiquei feliz, né? Bastante gente passou aqui, o Andrezão, agora que eu vi aqui que a Camila escreveu, que eu me liguei quem que é, cara. Ô irmão, que você esteja bem, cara, eu gosto muito de você. Precisar, depois manda uma mensagem pra gente aí, pra gente conversar, orar junto, tá bom? Enfim, o meu desejo eu já falei pra você, que Deus possa te abençoar, todos os meus irmãos da igreja, do meu grupo, meus sócios, enfim, meus amigos pessoais, familiares que estão aí, né? Minha sogra acho que tá por aí também. Que todos vocês possam ser abençoados, gente, nesse ano, tá bom? Mas tragam Deus, tragam Jesus pra tomar o café na mesinha aí com vocês, pô. A gente só tem a ganhar, gente. Não se corrompam, não permitam que nada possa corromper vocês. Ambientes, pessoas, maneira de falar, sabe? Tome a iniciativa. Junta um amigo seu aí, fala, vamos começar a orar aqui, vamos juntar mais uma galera e vai formando uma comunidade sua aí, pô. O que a gente pode ser melhor? Sabe? Eu adoro fazer esses grupos. Do nada eu começo a fazer um grupo num lugar, daqui a pouco eu faço outro no outro, eu vou fazendo meus grupinhos. É isso, gente. Sabe? Agradem ao Senhor, que a gente só tem a ganhar muito com isso. E muito além do que a gente pediu ou do que a gente pensou. Beleza? Semana que vem acho que o Alexandre tá junto. Quem não acessou o link do nosso grupo lá do WhatsApp, gente, o meu history para trás, você vai ver aí que tem um history, que tem um link do grupo lá do WhatsApp da live, tá bom? Lá você não vai conseguir mandar mensagem, mas você vai receber a mensagem dos administradores que estão fazendo o quê? Todo dia nós postamos uma mensaginha para você do dia, uma palavra, trazemos alguma coisa e faz bem, às vezes é aquela palavra que você precisa ouvir, que vai mudar a história do teu dia, gente. Entra lá, manda para seus amigos aí, tá bom? É só clicar lá, entra no nosso grupo
e aí você vai ficar sabendo da live, tem o link da live quando você esquecer de entrar no Insta no horário, no WhatsApp vai sempre te avisar. Não silencia, porque a gente não é chato, a gente não fica mandando mensagem, não manda figurinha, não manda corrente, não manda bom dia, a gente manda mensagem para vocês, tá bom? Então, eu quero desligar essa live, entrar lá e ver que entrou um monte de gente no grupo, senão eu vou ficar triste com vocês, tá bom? Tchau, beijo, Deus abençoe vocês, até semana que vem.